Bom, pessoal, dando continuidade à nossa sequência de questões sobre variação na escala Celsius e variação na escala Fahrenheit, estamos na questão número 5. A questão 5 diz: em uma certa região da Terra, a temperatura máxima registrada no decorrer de um ano foi de 42 graus Celsius e a mínima no decorrer desse ano foi de 17 graus Celsius. Letra A variação de temperatura entre os instantes em que as temperaturas foram registradas. E letra B, o valor, ele pede para você determinar no item B o valor dessa variação de temperatura expressa em graus Celsius. Bom, essa questão 5 ela é bem parecida com a questão número 3 que a gente já fez aqui. Perceba que, fazendo um esqueminha dela, ao longo do ano, a questão diz que houve 2 registros de temperatura, como se fosse no dia, no caso da questão número 3. Nesse caso aqui foi ao longo do ano. Bom, a temperatura pode ter oscilado da menor 17 para 42, e aí você tem uma variação positiva, ou iniciou em 42 e ao longo do tempo oscilou para 17, baixou para 17. Nesse caso, houve uma variação negativa. Variação positiva, sinal de mais, variação negativa, sinal de menos. De tal modo que a gente vai calcular 2 variações aqui. Sabemos que para calcular a variação de temperatura, vamos pegar um valor final, temperatura final, menos um valor de temperatura inicial, representado por essa bolinha aqui, esse zero, e esse F de final. Se a gente considerar que a temperatura final foi de 42 e a temperatura inicial foi de 17, então a gente vai pegar 42 final menos 17. Nesse caso, vai ser 42 menos 17, que vai dar um valor de 25 graus Celsius. Nesse caso, positivo. Da mesma forma, se a gente considerar essa mesma variação de temperatura, agora, considerando a temperatura final como 17 e a inicial como 42, vamos ter o mesmo cálculo, porém invertido aqui, o que vai nos levar a um sinal negativo aqui do nosso 25. Então, vai ser a temperatura final seria 17 e a inicial 42. Nesse caso, menos 25 graus Celsius. Então, de forma geral, a questão 5, item A, que pede essa variação, a gente pode dar essa variação de temperatura ao longo desses anos de registro, como nossa variação de temperatura foi de mais ou menos 25 graus Celsius. Ok? Mais ou menos 25 graus Celsius. E assim a gente finaliza o item A da questão. Bom, o item B pede o valor desta variação de temperatura na escala Fahrenheit. E aí a gente vai aplicar essa fórmula já conhecida por nós aqui. Bom, item B, vamos aplicar diretamente isso. Variação na escala Celsius, vai ser 25 dividido por 5, igual a variação na escala Fahrenheit, que vamos descobrir, dividido por 9. Bom, esse cálculo aqui, eu considerando isso aqui como mais ou menos 25, verdade? Isso aqui vai dar um valor de 5. Então, teremos, colocando aqui, 25 dividido por 5 dá 5, igual ao nosso ΔF dividido por 9. Ok? Esse 5 aqui, tanto assumindo valores positivos como negativos. Bom, para isolar o nosso ΔF, vou passar o 9 multiplicando com 5, ΔF vezes esse denominador que é 1 aqui de baixo, ΔF vezes 1 vai ser o próprio ΔF, e 5 vezes 9, 45. 45 graus Fahrenheit, assumindo valores que podem ser positivos ou negativos, quando ela oscila para mais ou oscila para menos,
conforme a gente entendeu aqui na lógica do grau Celsius, tomando como partida uma como inicial e a outra como final, e do contrário, uma como inicial e a outra como final, gerando essas duas possibilidades aqui de variação de temperatura. E assim a gente finaliza a nossa questão 5, ok? Vamos para a questão 6 e espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.